Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de Virgem. Eu vou fazer uma leitura cabalística, uma leitura espiritual, para que vocês tenham algum tipo de resposta à jornada, ao caminho que vocês possam estar a percorrer neste momento na vossa vida, ou o direcionamento que a espiritualidade tem programado. Programado não é bem programado, tenha como o tal trajetório da nossa evolução de jornada e de vida e espiritual. Eu vou utilizar um deck cabalístico. Este deck é novo. Eu já li o livro, mas ele contém muita informação e eu, se precisar, vou utilizá-lo como apoio para a vossa mensagem e vou utilizar o tarot também. Eu vou ver primeiramente qual é o caminho que vocês estão a percorrer neste momento, qual é a Safirá que vocês estão a percorrer neste momento, e depois, a partir dessa Safirá, eu vou ver aonde vocês estão agora, qual é a causa dessa situação, para onde vocês irão e o que poderá obter sobre esta situação. Mas primeiro eu vou utilizar o vosso caminho e o direcionamento dos seres de luz cabalísticos. Kabbalah representa os 72 nomes de Deus e os 72 seres de luz que se dividem em 4 mundos diferentes. Mostrem, por favor, meus queridos seres de luz, mensagem para Virgem, qual o seu caminho neste momento, e as respostas às 4 perguntas em relação a onde está agora, qual a causa desta situação, para onde irá e como poderão obter o que precisa. Virgem, por favor. Ok, vocês têm a carta do iodo. Vocês estão muito perto do plano Terra. Esta carta do iodo representa a Lua, e aqui tem muito a ver com o nosso ego, com as nossas necessidades, às vezes um pouco egoístas. A nível de aonde você está agora, por isso é que está aqui a carta, porque esta carta fala da conquista, da necessidade, às vezes até fala-nos da avareza, de querer conquistar as coisas. E vocês têm a carta da prosperidade. Prosperidade e abundância é o que vocês neste momento estão focados a conseguir. Isto é onde você está agora. Qual é a causa da situação, o porquê? Vocês têm a carta da atenção. Para onde vocês irão? E como vocês poderão obter o que precisam ou o que querem através da comunicação. Ok. Este deck é muito diferente dos outros, gente, e para utilizar estes decks cabalísticos, acreditem que é preciso saber um pouco da Kabbalah, ou entender as bases da Kabbalah, da cabalística. Não basta ter um deck cabalístico e ler o deck. Eu estudei um pouco da Kabbalah e já vos informei isso. Há muito para aprender, acreditem, acho que é das coisas mais ricas a nível espiritual que qualquer tarólogo deveria fazer. Isto é a minha opinião, porque ajuda-nos a entender não só a espiritualidade, mas o significado, o caminho, a melhor forma de utilizar os decks, os tarôs, os oráculos, de forma a conectarmos realmente de uma forma muito direta com a espiritualidade. Mas isto é a minha humilde opinião. O vosso caminho, meus queridos seres de luz e Virgem, vamos ver o que é que vos diz então o iodo, que representa a Lua, a fundação. A fundação. Esta carta fala-nos
da criança, tipo, selvagem, rebelde é esta a palavra, rebelde, ou aquele príncipe ambicioso representando o ego ou a pessoa. Como ainda agora eu vos disse no início, esta carta pode representar aquilo que vocês realmente querem conquistar a nível de ambição, a nível de... esta ambição não quer dizer que seja algo mau, atenção, mas é a ambição saudável de trazer algum tipo de prosperidade, seja em que área for da vossa vida, porque eu já disse isto, prosperidade e abundância não é só dinheiro. Eu vou-vos dar as 3 respostas para cada uma destas lâminas para que vocês entendam o porquê desta ambição ou aquilo que vocês ambicionam alcançar nesta jornada e neste momento na vossa vida. A palma representa a prosperidade e a abundância. No lado mental, diz-vos que há necessidade de cultivar o sentido de autovalorização. Reconhecerem vocês o vosso valor próprio e abrirem-se à mais alta influência, à espiritualidade, a Deus, a quem vocês acreditam. Estar abertos a esta comunicação divina. No lado emocional, mostra-vos a importância de estarem disponíveis a dar e a receber de forma generosa. O senso de bem-estar e preenchimento. O tal lado emocional. Em forma de ação. Isto é como vocês estão agora. Devem agir com fé, sabendo que isso significa a vontade, que o vosso desejo será realizado. É o que vos diz a tradução. Agir com fé, sabendo que que isto significa, agir com fé, o desejo realizado. Isto é a vossa situação à qual vocês estão agora, a tentar realmente obter esta prosperidade, esta abundância, se calhar obtendo este senso mental do vosso, da vossa valorização, de estarem abertos mais à tal energia espiritual, à influência divina. No lado emocional, fala-vos da importância que vocês devem ter em saber dar e receber de uma forma generosa, com o sentido de bem-estar e de preenchimento. A ação, vocês devem agir com fé, com a certeza que este agir de fé trará os vossos desejos, ou que proverá os vossos desejos. A nível de qual é a vossa situação, a causa da vossa situação? Esta carta que vocês têm é uma carta de alerta, que é qual é a causa da situação em relação à tal prosperidade e abundância. Vocês têm a carta Tet, representa a serpente. A nível mental, diz-nos a vigilância, o estar alerta de autossabotagem. O estarem alerta que às vezes vocês podem autossabotar esta situação a que vocês estão agora. Porque diz-nos, estejam alertas da autoderrota ou da tendência de autoderrota que pode quase minar as vossas conquistas, o vosso desenvolvimento e mantém os teus objetivos focados na luz. Cuidado que às vezes a nossa mente é das coisas que mais nos bloqueia. E aqui é uma atenção à vossa mente. Atenção à tendência de vocês se sentirem derrotados. A nível emocional, fala-nos em abundância de recursos, de cura. Esta carta representa muito também a tal cura, a transformação,
a nível dos sentimentos. A forma de agir. É tempo de ir atrás, é tempo de limpar o que não serve ou que não tem mais valor ou uso na vossa vida. Para que vocês realmente libertem, se calhar, esta tal auto-derrota, há que limpar ou deixar algo que já não serve mais à vossa vida. Para que esta abundância, esta prosperidade se manifeste de uma forma muito mais rápida. Porque há aqui algo a emergir. Esta carta fala o emergir de algo novo na vossa vida. Vamos ver o que é que tem a ver aonde você irá. Aonde você irá? O peixe. Aceitar aceitar a vontade das coisas existentes do lado de fora que podem influenciar-vos, ter algum tipo de influência em vocês. A nível de mente, diz-vos estar aberto a ideias, a necessidade de ser direcionado a um fim, a uma mudança. Eu disse que há aqui uma mudança. A nível emocional, diz-nos o contentamento, o ser honesto com vocês mesmos, a sinceridade em ser honestos com vocês mesmos, a forma de agir ou de ação. É tempo de se deixar ir com a corrente, mas não permitir que este... É tempo de deixar-vos ir com a corrente, de trazer estes tais sentimentos, estas transformações vir à tona. Porque estes peixes é como se estivesse a vir à tona da água, a tentar subir. E é quase como se me dissesse, daí o tal deixar-se ir com a corrente, mas também não deixar-se ir com a corrente de forma a não ter qualquer tipo de controlo ou de lógica, ou de ser razoável com o deixar-se ir com a corrente, porque estes peixes, se subirem demasiado à tona, irão morrer, certo? Há que saber deixar-se ir com a corrente, mas não permitir que a corrente nos leve de uma forma quase que desgovernada. Como vocês podem obter o que precisam ou o que precisam? Vocês têm a carta, esta carta para mim é a carta da comunicação. Fala-nos da boca. Ela identifica a boca e diz-nos, é tempo da vossa autoexpressão, comunicarem. Mas comunicarem de uma forma clara. Uma comunicação limpa, precisa, clara, autoexpressão. Na mente, diz-vos, a habilidade de comunicar ideias de forma clara e concisa. A importância de encontrar as palavras certas. No lado emocional, diz-vos a habilidade de expressar sentimentos sem ter que se tornar... é quase como se disseste, a gente pode comunicar os nossos sentimentos sem às vezes se tornar aquele lado emocional, mas aquele lado emocional que às vezes nos coloca como um lado de vítima. Eu acho que me estou a entender, porque às vezes a gente quer comunicar os nossos sentimentos e não os conseguimos expressar da melhor forma e às vezes colocamos-nos como um lado de vítima. Ou com o sentido que a outra pessoa tenha um pouco de pena ou de piedade do sentimento que nós possamos estar a tentar expressar no momento. A forma de ação, expressando ideias ou emoções efetivamente, de forma efetiva, em ordem de convencer os outros
que a verdade, de convencer os outros naquilo que vocês acreditam, naquilo que para vocês é uma verdade. Vamos ver o que é que nos diz com o deck. Mostrem, por favor, com o tarot, o que mais me podem dizer para Virgem. E eu acho que neste tipo de mensagem, Virgem, aquilo que eu sinto muito para vocês, realmente aqui é quase como se vocês estivessem a ir atrás, a ambicionar algo, a nível de obterem, de conquistar desenvolvimento ou melhorias na vossa vida, de forma a trazer primeiro aqui algum tipo de cura, o tal... a autossabotagem que eu ainda agora vos falei, o permitirem-se seguir um pouco às vezes a vida, porque às vezes nós somos muito rigorosos connosco e não permitimos que a vida nos leve aonde tem que nos levar, e daí a tal comunicação e o serem verdadeiros com vocês mesmos, a tal comunicação verdadeira não só para os outros, mas principalmente para vocês, falarem os vossos sentimentos, mas sem se colocar com um aspecto de piedade ou de vitimização aos outros. Mostrem, por favor, com o tarot. Lindo, lindo, vitória por debaixo da vossa, são muitas, por debaixo da vossa prosperidade e abundância. Vocês conquistarão sim aquilo que vocês, isto é onde vocês estão neste momento, é quase como se vocês neste momento estivessem no momento de realmente receber, de ter a possibilidade de receber esta vitória e esta abundância na vossa vida. Qual é a causa da situação? Aqui a causa da situação, para mim, é vocês se colocarem com a alta derrota. Vocês têm aqui a tal escolha difícil, o enamorado, a vossa mente e o vosso coração, o equilíbrio da vossa mente e do coração, o tal alerta, às vezes vocês se colocarem muitas vezes como derrotados, ou que as decisões para vocês sejam a toma de decisões quase como o sentimento ou o sentido de derrota, de perda, de não quererem escolher ou evitarem a escolha. O ir com a corrente, que é para onde você irá. Mostrem, por favor, o ir com a corrente, os peixes. Para onde irá então, Virgem? Para um novo início, a Imperatriz. Para um novo início. E eu disse que há aqui quase como se fosse um emergir de algo novo na vossa vida, mas que vocês também não devem perder o controle, deixar-se ir, mas não deixar que a corrente vos leve de forma desgovernada, como ainda agora vos falei. Há aqui realmente uma decisão que vai depender muito de vocês, da vossa crença em vocês mesmos. Daí esta carta dizer cuidado com sentir-se derrotados, porque há aqui algum tipo de escolha, de decisão, de querer ir realmente com esta corrente, com a corrente da vida, a iniciar algo novo. Vocês têm 3 cartas muito positivas, a vossa leitura é muito positiva. A nível da comunicação, a boca. Como vocês podem obter o que vocês precisam. A tal comunicação clara e verdadeira com os outros, mas principalmente com vocês, que era o que indicava esta lâmina. O Cavaleiro de Bastos. A tal ação, o tal impulso que eu vos falei na carta,
o impulso que virá ou terá que vir de vocês. Aqui este cavaleiro é o tal impulso, é o cavaleiro impulsivo, é aquele cavaleiro que age ou que vai atrás da emoção, da paixão, que não pensa muito nas consequências, mas que sabe que tem que ir, porque segue o seu coração, segue o seu impulso, segue aquele momento como é? Aquele momento explosivo e segue. Toma ação de ir atrás daquilo que deseja. Eu vou tirar mais uma linha, por favor, para que me possam trazer um pouco mais de clarificação para a Virgem em relação a esta vitória, que é aonde vocês estão agora, a caminho da vitória, a caminho da prosperidade, da abundância na vossa vida, deixando para trás, vejam, a derrota que era o que está aqui, o sentirem-se derrotados. Não, era nos peixinhos é que era o derrotados. Vocês, para ir à conquista desta vitória, desta prosperidade e desta abundância, vocês têm que deixar para trás este tal sentido constante de derrota. Deixar para trás o sentirem-se enganados, derrotados, deixar para trás, porque esta carta é o 7 de espadas. É o deixar para trás estes enganos, estas derrotas, ou as coisas que os fizeram sentir ou desvalorizar a vocês e às vossas conquistas. A nível de alerta, estarem conscientes. Mostrem, por favor, os enamorados. O que é esta escolha difícil? Qual é a causa desta situação? Qual é a causa desta situação para Virgem, por favor? Só uma. É o sacrifício, o dependurado. Eu disse-vos que vocês tinham que fazer aqui uma escolha difícil. E a escolha difícil realmente às vezes pode passar por ter que deixar algo, situações ou ideias ou formas de ser, porque o dependurado permite-nos que depois deste sacrifício ou desta estagnação ou deste momento de pausa na nossa vida, é quase que nos obrigasse a ter a tal consciência de alerta, a consciência de alerta, que algo tem que ser mudado, que algo tem que ser transformado em nós e na nossa vida. Os peixinhos e a imperatriz, que tem a ver com aonde vocês irão. Para onde então irão com este ir com a corrente e esta imperatriz Virgem? Para onde irão, por favor? Desejos ocultos. Vocês têm a lua. É quase como vocês tenham mesmo que agir no ato de fé. E esta carta dizia exatamente isto. Agir na fé com a certeza que vocês alcançarão os vossos sonhos e os vossos desejos. A lua não fala só de medos, não fala só de ilusão, mas fala também das orações, das invocações que nós manifestamos a Deus, ao universo, e queremos obter na nossa vida. Fala daquilo que está oculto, das bênçãos ocultas também. E aqui este novo início é como se vos trouxesse algo que está oculto, mas que irá partir da vossa atitude de fé, da vossa ação de fé. E eu disse-vos isto na leitura dos peixinhos. Onde é que está? Foi nos peixinhos ou foi na... Não, na abundância. Na abundância é que diz, agindo com fé, sabendo que isso significa que tudo aquilo que vocês desejam, ou quase tudo que vocês desejam, será provido. Vocês receberão.
Não podem é ter o medo ou a descrença em vocês mesmos. A tal carta esta carta é a carta da derrota, que às vezes são estes medos de se sentirem derrotados ou sentirem que este novo rumo, este caminho novo poderá não trazer aquilo que vocês esperam. O medo, cuidado, porque aqui a Lua e a Imperatriz, para mim, é como se me dissesse um novo caminho onde haverá coisas novas a ser descobertas. Coisas novas a ser descobertas para vocês. A nível de como vocês poderão obter o que vocês precisam, que tem a ver com a comunicação e a tal ação de impulso, de ir atrás daquilo que vocês querem. Serem líderes, vocês têm a carta do Imperador e o mundo, o As de Bastos, um novo início. Justiça, um novo início justo. O início justo pode nos falar em novos trabalhos, novos contratos, em novos relacionamentos. Vocês enquadram. O que é certo é que vocês têm que ser líderes na toma desta ação. Na tal comunicação verdadeira, em relação àquilo que vocês querem e principalmente verdadeiros com vocês mesmos. Serem o líder da vossa vida neste momento, para alcançarem a tal vitória, a tal prosperidade, a tal abundância na vossa vida, deixando para trás ou trabalhando um pouco os medos da derrota do que este novo pode trazer. Porque eu vejo aqui realmente cartas em que fala muito em algo novo na vossa vida, a qual vocês têm medo, têm algum tipo de receio, de dúvidas, e que vai depender muito da forma como vocês próprios se veem para fazer esta ação, porque tem aqui uma decisão que partirá de vocês. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa leitura. Enquadrem a vocês, ao vosso momento, à vossa energia. Caso sintam que esta mensagem não ressoa, como eu digo, libertem ao universo. Mas garanto-vos, para quem enquadra esta mensagem, há aqui realmente a vontade, a ambição de trazer algo novo que traga prosperidade e estabilidade à vossa vida neste momento. Mas vai depender muito da vossa personalidade e do equilíbrio também do vosso ego, para que não deixem que os medos e as situações que vocês já vivenciaram até agora, de alguma forma, vos coloque limites ou vos limite nesta busca da vossa prosperidade e abundância. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.